Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre um fenômeno que é muito comum acontecer quando pessoas se encontram, quando há um encontro, seja familiar, um relacionamento de amizade, ou até mesmo com um estranho ou uma estranha, seja qualquer nível de relacionamento. Eu quero aqui falar sobre um fenômeno que acontece, é muito comum, viu, irmãs? Que é o fenômeno do vampirismo. Quero falar um pouco sobre isso, sobre esse tipo de assunto, sobre essa temática que acontece, é muito comum isso acontecer e muitas das vezes nós não temos muita ciência, muitos esclarecimentos. Eu quero falar aqui um pouco nesse vídeo sobre esse fenômeno. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui nesse vídeo falar sobre essa situação, esse fenômeno. E alguém pode me perguntar, mas Raquel, que fenômeno é esse? Irmãs, ao longo de alguns anos, eu não entendia o porquê, eu não tinha grandes esclarecimentos, grandes entendimentos sobre isso aqui que eu quero falar nesse vídeo hoje. Mas durante alguns anos eu não entendi, irmãs, o porquê que ao encontrar determinadas pessoas eu me sentia mal. Era algumas pessoas e eu estava bem, alegre, feliz, bem, as emoções, tudo bem, mas tudo bem. Eu não entendia que ao encontrar algumas pessoas, conversar comum, normal, sobre o dia a dia, sobre qualquer assunto, viu, irmãs? Qualquer tipo de assunto. Eu me sentia mal depois que essa pessoa fosse embora ou que despedíssemos uma da outra, ou eu e a outra pessoa. Depois eu comecei a perceber, eu não me sentia bem. E ali, irmãs, eu comecei a observar que algumas pessoas em específico, após ter esse encontro com elas, eu me sentia depois mal. Eu ficava, irmãs, depois muito mal, muito mal. Era assim um incômodo, era uma tristeza, era assim um sentimento de um vazio, um aperto, algo estranho. E comecei a observar. E ali algumas vezes eu comecei a observar. E ali, mas eu fui orar, fui colocar diante de Deus, porque
eu não sabia, não entendia muito bem o que acontecia. E pedi ao Senhor para que me desse maiores esclarecimentos, falasse de uma forma clara. E deixa eu falando, eu vou te revelar, vou te mostrar. E eu comecei a observar, viu, irmãs, que aquilo acontecia quando eu estava com pessoas específicas, não era com todo mundo. Ao receber determinadas visitas, conversar com determinadas pessoas, eu me sentia daquela forma. Sem energia, um cansaço, uma sonolência, uma prostração, a vontade de não fazer nada. E ali, irmãs, eu comecei a observar que era um padrão. Eu estava bem, alegre, feliz, mas ao estar com determinadas pessoas, depois eu me senti assim. Quem sabe você não esteja passando por isso? Quem sabe você já se deparou com situações assim? E ali, irmãs, eu tomei ciência dessa situação que é muito comum de se acontecer, que é o vampirismo, né? O vampirismo, ou seja, a pessoa, ela suga todas as suas energias. Enquanto você está ali conversando, interagindo, você vai falando, a outra pessoa também vai falando. E ali é uma interação energética, de frequência. E ali, irmãs, aquela pessoa, ela vai sugando todas as suas energias. Enquanto você estiver ali conversando com a pessoa, você se sente bem. Mas quando há o afastamento, a pessoa vai embora. Não é uma pessoa que você convive, não. Mas são alguns encontros com quem você conversa. Ou você vai na casa da pessoa, a pessoa vem na sua casa, a pessoa vai sugando. E depois, irmãs, na separação, você fica assim, o que aconteceu? Você literalmente, você é sugado. Então, irmãs, e eu quero aqui dizer, são setas, são dardos inflamados, e há também esse fenômeno da pessoa sugar todas as suas energias. Não é à toa e não é de se espantar que esse fenômeno, né, se chama vampirismo. A pessoa vai sugando. Quando você sai dali é um sono, um cansaço. E eu falei de seta, dardos. Para embasar aquilo que eu estou falando aqui, eu quero ler no Salmo 91, onde a Bíblia vai dizer e vai falar aqui, no versículo, né? Eu vou ler o 91 até o 4, versículo 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará.
Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola meio-dia. Eu quero ficar aqui com a seta que voa de dia. Então, existem setas, dardos. A pessoa vai falando, vai sugando, e dardos inflamados do maligno, setas, porque ele faz isso, vão sendo lançados. E isso tudo, irmãs, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Nós não tomamos ciência. Só depois aquele mal-estar, você começa a perceber. Porque eu era uma pessoa muito distraída, viu, irmãs? Inclusive, quando eu não era cristã, eu não me ligava muito. Totalmente fora, não percebia, não tinha essa percepção. E depois que eu tomei a decisão ao Senhor, Deus ele vai nos dando, quanto mais você busca essa sensibilidade. E ali Deus começou a mostrar que não era com todas as pessoas, mas era com determinados tipos de pessoas. E uma outra coisa, se você estiver perto, próximo, perceber esse tipo de sensação, esse tipo de como é que eu posso dizer? Sensação após, você fique atento e atenta, porque essa pessoa ou essas pessoas não estão com boa intenção. Elas não estão sendo sinceras. Elas não estão sendo honestas com você. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer em setores, né, de trabalho, com determinadas amizades que você acha que são boas, que são de Deus. E é algo que nós precisamos estar, viu, irmãs e irmãos, muito atentos, porque passa batido. E ao longo dos anos, porque no meu caso foi ao longo dos anos, eu comecei a observar, peraí, tem algo aqui estranho. Uma sugestão para você, viu? Começa a observar se o que você está sentindo foi após encontrar uma pessoa ou X pessoas, ou ir em lugares, em ambientes. Começa a observar, começa a se perceber. Alguns, dentre tantos benefícios da palavra de Deus, na leitura e na meditação da palavra, é que a palavra de Deus, ela nos dá a percepção de nós mesmas. Ela nos dá um limite, a palavra de Deus, ela nos dá uma percepção de nós mesmas e ela nos põe limites. Então, se já tem algo fora e você lê a palavra, você medita, você já tem aquele devocional,
uma luz é acendida. Peraí, tem algo aqui estranho. Tem algo aqui esquisito. Então essas pessoas elas vão sugando, porque são pessoas que têm influências malignas. Pasmem todas vocês. Têm influências malignas e normalmente são pessoas que não estão com o coração sincero para com você. Não estão. Não estão com sinceridade. Estão para inveja, invejas, especulação da sua vida, especular, querer saber, querer saber mesmo da sua vida, o que está acontecendo, o que tem de novo, o que não tem. Buscar ali, né? Algumas situações, especular é a palavra certa, é essa. São pessoas que não estão com sentimentos sinceros, não estão. E essas pessoas sofrem e essas pessoas elas sofrem não, porque elas muitas das vezes elas não têm nem noção, mas são pessoas que são elas sofrem influências malignas. São pessoas que carregam espíritos malignos, viu? Sofrem influência maligna. Oi, Raquel, mas a pessoa é da igreja, mas ser da igreja não quer dizer muita coisa não, viu? Ir na igreja, não porque a pessoa vai na igreja. Ser igreja é outra coisa. Agora, ir na igreja, uma pessoa liberta, isso aí já é um outro nível. Um grande exemplo disso foi Pedro, discípulo de Jesus, conhecia Jesus. Ele deu brecha, irmãs. Jesus falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele chamou Jesus lá no canto e ele falou, mestre, tenha dó de ti, tenha piedade de ti, como é que o senhor vai morrer? Jesus falou, arreda-te, Satanás, sai daqui porque você está cogitando coisas do mundo. Então, irmãs, precisamos estar muito atentas. Mas, Raquel, a pessoa sabe que está sugando, algumas fazem de uma forma intencional. Primeiro porque não há uma pureza de coração, tá? Elas não te buscam ou encontram com você ou conversam com você com coração puro. Porque gosta de você, porque se identifica. Por pureza de coração, irmãs, por motivos honrosos, não. Primeiro que elas já vão na maldade do coração, no sentido de inveja, querer saber, querer especular como é que está a sua vida, como é que está a sua casa, como é que não é, como é que funciona. Ou na intenção de fazer a reportagem, isso, a palavra certa é essa. Algumas não têm noção que elas vampirizam, que elas sugam, mas é essa influência maligna que faz isso, e a pessoa muitas das vezes ela não tem noção que isso está acontecendo. Eu passei por isso, irmãs, durante alguns anos. E eu comecei a perceber
um padrão repetitivo, um padrão que acontecia, um padrão, todas as vezes. E ali em oração e jejum, Deus me mostrou espíritos malignos de heranças hereditárias. 3 tipos de demônio que acompanhavam essa pessoa, irmãos. Deus fala comigo muito em sonho. E ali, irmãs, eu pude presenciar esses demônios de uma forma totalmente desfiguradas, horríveis. Interessante que a pessoa que vinha, a pessoa não tinha noção que aqueles espíritos malignos estavam a acompanhando, não tinha noção. Eu do lado de fora, vendo a cena da pessoa se aproximando, ué, mas tem 3 ali? E no sonho, Deus me falava, não fala nada, eu estou te mostrando, porque tu me pediu. E aqueles seres, aqueles espíritos, ficavam em silêncio, irmãs. Olhava a pessoa, observava a pessoa. Eles falavam nada, irmãs. Só observando, olhando, assim mesmo. Eu não sei se vocês vão acreditar. E a pessoa vinha, se aproximava, me cumprimentava, e eu ali alegre e feliz por ver a pessoa, assim, no sonho, na visão, eu vi a pessoa e vi os seres, 3 demônios assim, mas a pessoa não via. Então, irmãs, existe esse fenômeno. Eu não sei se você já passou por isso, de você se sentir mal após conversar com determinadas pessoas ou ir em determinados ambientes, ou você estar bem, alegre, feliz, e depois que conversou com X, Y ou Z das pessoas, você sente que tem algo ali que não está bem, não está bem. Então, quem sabe possa ser esse fenômeno do vampirismo, a pessoa suga. E a pessoa suga de uma forma, eu parei aqui, né? Falta só eu fechar isso aqui. Pode ser de uma forma intencional, porque ela já vem, a pessoa, né? Já vem na maldade do coração, para olhar, para especular. E em outros casos, viu, irmãs, a pessoa não tem noção, não. A pessoa não tem ciência que ela suga o outro. A pessoa não tem noção. E é de uma forma inconsciente. Mas, Raquel, o que eu posso fazer nesses casos? Você, primeiramente, orar. Orar. Pedir a Deus o revestimento, a armadura de Efésios 6. Pedir ao Senhor a proteção, o revestimento, o livramento. Se possível, já pedir ao Senhor para afastar, porque Deus já está mostrando claramente que essa pessoa não é sincera, não é honesta. E existe um versículo que diz, né, a palavra do Senhor, que o próprio Jesus, quem comigo não ajunta, espalha. Essa pessoa está espalhando. Está espalhando.
Então, se é uma pessoa que você não tem como se distanciar, ore ao Senhor para Deus tirar, para Deus distanciar, seja de que esfera for. A pessoa está sendo tóxica. Peça ao Senhor para que você libere o perdão, viu? Libere o perdão. E uma das formas de você evitar uma dispersão, assim, digamos assim, de energia, é você falar o menos possível. O menos possível, Sim. O menos possível da sua vida, o menos possível falar, viu? O menos possível você puder falar, melhor, viu? Então, irmãs, essas foram algumas dicas, algumas sugestões. E muito cuidado, porque existem muitos vampiros por aí. Então, tudo que suga, tudo que subtrai, tem algo estranho. E, mas eu vou tentar converter, não entra nisso não. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre alguns maus obreiros, alguns que andam em caminhos que não era o caminho de Deus. Ele fala assim, destes aparta-te. Ele não vai dizer, tente convertê-los, não. Destes aparta-te, foge destes. Viu? Deus abençoe. Fica na paz.